turma do 6º ano do Centro Educacional Presbiteriano tem a honra de apresentar a culminância do projeto A Alegria de Produzir Frutos, onde buscamos explicar a grandeza de Deus em sua totalidade. Projeto orientado pelas professoras Shirley e Tainara, diretora Kátia Silene, coordenadora Daniele Capella, Ana Maria, secretaria de Odete e Raquel Isla. Desenvolvido pelos alunos Sofia, Miguel, Ezequiel, Ana Clara, Lucas, Ana Vitória, Davi, Felipe e eu. Estamos com o coração grato a Deus, porque sabemos que a gratidão move o coração de Deus. E também sabemos que produzir frutos é uma dádiva, mas produzir frutos nesse tempo atípico de pandemia é fato de algo sobrenatural. Deus agindo infinitamente.